Bom dia, estamos aqui mais uma vez aqui em Taquaraçu de Minas. Nós estamos agora nas águas cristalinas. Ouça o barulho das águas. Que lugar muito lindo, onde a natureza fala mais alto. Águas, cristalinas. Isso aqui é um privilégio, moço. Isso aqui é uma rara beleza que Deus nos proporcionou. Tá vendo aqui? Nós sabemos que a água é a fonte de toda a vida, é a água. Jesus, certa feita, ele disse: era uma festa e de repente Jesus se colocou de pé e disse assim, ó: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque nós sabemos que a água é a fonte de toda a vida. Sem água você não toma banho, sem água você não lava a sua roupa, sem água não tem como você cozinhar, sem água não tem como você se lavar, se limpar, sem água não tem como a terra produzir. Ou seja, a água, não essa água aqui, essa água que nós conhecemos, através da ciência, como o H2O, que é a água, natural, a água física que nós estamos falando, a água material. Mas eu estou falando aqui agora de uma água espiritual. Jesus, quando ele disse quem tem sede, vem a mim, Bíblia, ele estava dizendo, ele é a fonte da vida. É isso que Jesus queria dizer. Ele é a fonte da vida. Sem ele a terra não produz. Sem ele nós somos como uma terra seca, uma terra sem produtividade, uma terra que sem a produtividade, ou seja, é uma terra que não dá fruto, não produz fruto. E eu queria falar nessa manhã sobre o fruto que Deus quer que nós produzimos em nossa vida. É os frutos dignos de arrependimento. Então, você pode ver que um homem sem Jesus, ele só produz frutos maus. A produção dele, a capacidade dele de produzir é só coisas mal. Um homem sem Jesus, ele só produz frutos para a morte, que é a prostituição, que é a cobiça, que é o adultério, que é a lascívia, que é a porfia, que é a divisão, que é a inveja, é a ira, é a peleja, a qual a Bíblia nos fala lá nos livros de Gálatas. Você vê lá no capítulo 5, a partir do versículo 16, as obras da carne e o fruto do Espírito. Então que nós estamos aproveitando para dar essa palavra da parte de Deus. Mais no fundo ali você vê um poço também de águas cristalinas. Ali está o nosso irmão Marcelo, a minha filha Ana Vitória, a minha sobrinha Crislane, brincando ali na água. A água é fonte de alegria, irmão, é fonte de vida, Sem a água seria impossível a existência de todo tipo, qualquer ser, qualquer raça existir. Tanto a física e muito mais ainda a espiritual, que é Jesus. Amém? Jesus. A palavra dele é água. Certa feita também ele disse para os discípulos assim, ele estava fazendo uma demonstração para os discípulos, onde ele lavava os pés dos discípulos, e os discípulos ali, e Jesus pôs uma vasilha com água, um recipiente cheio d'água. Eu não sei se era uma bacia, se era um vaso, o que era, mas ele fez uma demonstração ali para os discípulos. Que hoje, é para nós o exemplo que ele deu também. Ele sabia que esse exemplo dele ia ter que passar de geração a geração, para a geração escolhida dele.
onde ele lavava os pés dos discípulos. Ele sendo mestre e lavando os pés dos discípulos. O discípulo é o aprendiz, é o aluno. Então ele deu um exemplo. Jesus sendo mestre deu exemplo para os seus alunos, lavando os pés dos alunos dele, dos discípulos dele. E ele lavou o pé de um, lavou do outro. Quando chegou a vez de Pedro, Pedro não entendia as coisas espiritual. Ele disse: não, de maneira nenhuma, mestre, o senhor vai lavar os meus pés. E Jesus falou para ele assim: mas se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Irmão, se Jesus não lavar você, se você não estiver limpo por Jesus, você não tem parte com Jesus, irmão. Você, nós que não tiver, né, a purificação feita por Jesus, porque quando Jesus limpa, ele limpa mesmo. Por isso que a Bíblia diz no livro, né, do apóstolo João: se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. É só quando Jesus lava o homem é limpo mesmo, por dentro e por fora. Quando ele limpa o homem, ele limpa não só por dentro, mas ele limpa também por fora. O exterior reflete aquilo que está por fora, amém? O exterior, ou seja, o exterior é a parte de fora, reflete aquilo que está por dentro. Se você é limpo por dentro, vai refletir para fora. Você vai ter amor, dentro você vai produzir amor, é mansidão, é paciência, é bondade, é caridade, é gozo, fé, temperança, esperança. É isso que reflete em nós. É isso que nós, né? É isso que produz dentro de nós os frutos que produz dentro de nós, os do Espírito. Então Jesus, quando diz para Pedro: se eu não te lavar, você não tem parte comigo, ele estava dizendo, ele falou assim: vós já estáis limpo pelas palavras que eu vos tenho falado. Ou seja, sabe o que limpa eu, o que limpa você? É a palavra de Deus, irmão. É ela que deixa nós limpos, é ela que deixa nós, né, sarado, é ela que deixa nós purificado, é ela que deixa nós produtivos. É a palavra. Quando, né, a vara está ligada no ramo, quanto mais limpa, mais fruto ela dá. Então você tem que estar ligado em Jesus, irmão, né? Você tem que estar ligado com Deus, ligado com Jesus. A todo momento, a todo instante. Aqui eu estou no momento de lazer, mas eu estou, né, da mesma forma como se eu estivesse no meu trabalho, como se eu estivesse na igreja, como se eu estivesse no meio da sociedade, se eu estivesse numa escola. O fruto é o mesmo, irmão. A árvore não muda. Se você tirar um pé de fruta de um lugar e plantar em outro lugar, ele vai dar o mesmo tipo de fruta. Então ele não pode mudar, a pessoa não pode ser, né, não pode mudar conforme o ambiente. Você está no meio do ímpio, você vai agir como um ímpio. Você está no meio do cristão, você vai agir como cristão. Não, o seu fruto tem que ser um só. Entenda, vamos entender. Amém? Então nessa manhã fica essa palavra aí, essa paisagem aqui. Esse que vos fala aqui é o seu irmão Marcos. Amém? Então nós estamos aproveitando aqui esse momento de lazer, né? Eu queria que tivesse meus amigos aqui, eu queria que tivesse todos os meus familiares aqui, porque esse é um momento, amém, especial, a qual nós vemos aqui a obra de Deus, amém? Uma obra da natureza que é uma obra divina de Deus. Quem poderia fazer essas maravilhas? Quem, irmãos? Somente Deus. E tem o poder de criar aqui, ó, a arte da criação, né? Então fica assim esse vídeo com esse áudio aqui na beira das águas, irmão. Agora eu vou estar entrando na água, amém? Vou estar, né, me refrescando aqui, porque o calor aqui, você pode ver o céu, o tempo está limpo, amém? Sem nuvens, né? Poucas nuvens, né? E assim, essa maravilha, eu estou usufruindo aqui da bênção de Deus, amém? Que Deus nos abençoe, mas a promessa de Deus diz respeito, né, a nós e aos nossos filhos, aos que estão perto e aos que estão longe, amém? Que Deus os abençoe, fiquem todos na paz. Esse é o seu irmão que despede você, o Marcos, amém? Direto de Itaquaraçu, na fonte das águas, veja, mais uma vez, que Deus abençoe, fiquem com Deus.